Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a nossa igreja nos propõe para esta segunda-feira, onde nós celebramos a memória do martírio de São João Batista. Já avisei no vídeo da primeira leitura e repito, perdão pela dinâmica do horário hoje, até tem outro cenário, né? Estou em outro lugar, então, às vezes tem algum barulho externo, porque infelizmente estou provavelmente com chikungunya, e aí eu tive que atrasar um pouco diante dessas enfermidades, mas em tudo louvado seja Deus. Deus sempre está no controle de tudo, não é verdade? Sim, de antemão tem uma coisa para te lembrar. Não esqueça de seguir o Instagram aqui do canal, tá bom? joselucas.galdino. Mas enfim, vamos lá para o Evangelho. Diz assim: naquele tempo Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher do seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes, e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galiléia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres, e eu te darei. Ele jurou dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me des agora, num prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão, trouxe a cabeça num prato e a deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Então, amados irmãos e irmãs, vamos entender o contexto do Evangelho. E também vou fazer uma explicação bem mais espiritual da coisa para que a gente faça reflexões além, tá bom? Primeira coisa, né? Aqui aparece a figura de Herodes, que tinha mandado prender João e colocar-o acorrentado na prisão. E quem foi que pediu para fazer isso? A sua esposa. Vamos entender o contexto. Em primeiro lugar, Herodes tinha um certo receio para com João pelo seguinte motivo. Geralmente João era muito amado por algumas classes de judeus, isso porque ele tinha esse rigor, esse jeito mais ferrenho de ser. E aí o que acontece? João, a gente chama ele de idumeu no contexto teológico, ele era meio judeu, né? Meio a meio, digamos assim. Então ele costumava cumprir alguns ritos judaicos. Muito desse cumprimento era porque ele tinha medo de uma certa revolta popular que viesse do povo. Então ele queria meio que calar as pessoas, e para calar era melhor então permitir muita coisa. Então matar João não seria algo muito legal, porque tinha os discípulos de João Batista, tinha uma revolta popular que podia surgir ali, por aí vai. Só que o João Batista, ele é um profeta propriamente dito, ele não tem medo de falar a verdade. E ele sabia que tinha uma incoerência ali. Herodíades, ele falava, né? Não é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por quê? Na verdade, Herodíades, que agora é a atual esposa de Herodes, ela, na verdade, era mulher de Filipe, que é irmão de Herodes. Lembra de Cesareia de Filipe? Pronto, Filipe está aí, a história. Então, Herodíades era esposa de Filipe, mas Herodes foi lá, roubou, né? Então ela agora está com a irmã, ele está com a esposa do irmão dele. Isso era errado, João Batista não ia ficar calado. Então ele fala, Herodíades não gosta, manda com que Herodes prenda, então ele vai prender porque a esposa pediu. Já começamos a fazer uma reflexão da falta de consistência de opinião da parte de Herodes, porque ele faz o que o outro quer. Já podemos começar a se perguntar: será que a gente é como Herodes? Vivemos nas opiniões dos outros, fazendo o que os outros querem, ou a gente faz o que de fato a gente quer? Mas vamos continuar. Herodes tinha medo de João, porque sabia que ele era justo e santo, por isso que ele protegia, enfim. Mas aí, aniversário dele, ele faz um grande banquete e a filha dele dança para ele, obviamente, e ele vai dizer assim: o que você quiser, eu vou fazer. É interessante que lá no Antigo Testamento aparece uma situação muito semelhante, se eu não estou enganada, com a Esther. O que é que você quer que seja feito, né? Enquanto lá
ela quer salvar o povo, aqui se pede a cabeça de João Batista. Olha o contraponto, né? Então, aqui a menina não sabe o que deve ser feito, então ela vai perguntar à mãe. A mãe, então, pede a cabeça de João Batista. Mais uma vez, nós temos alguém que não tem opinião própria, que no caso é a filha dele. Ela tem que buscar saber com a mãe. Mais uma pessoa também que vive à margem da opinião de outra pessoa, alguém que não tem uma consistência, uma opinião própria. E aí o pai, quando sabe da situação, fica numa emboscada, não tem mais o que fazer porque ele prometeu. Nós temos aqui, amados irmãos e irmãs, a figura daquilo que é oposto ao reino de Deus. Herodes, que é meio aqui, meio acolá, né? Que também, obviamente, vai fazendo aquilo que os outros querem, a Maria vai com as outras. Nós temos um Herodíades que não aguenta escutar uma verdade, porque era uma verdade, mas ela quer omitir, ofuscar, calar, matar a verdade. E nós temos uma filha, produto do meio dessas duas realidades, que também não tem opinião própria, que tem que ficar à sombra da mãe. Ela podia naquele momento pedir qualquer outra coisa, mas ela pediu o que a mãe queria. Então, amados irmãos e irmãs, essa é a dinâmica daquilo que é contrário ao reino de Deus. E o que é a favor do reino de Deus é a estrutura de João Batista. Ele não tem medo. Uma grande característica, inclusive a gente viu isso na primeira leitura de um profeta, é não ter medo. É falar daquilo que Deus quer. E como nós precisamos experimentar isso na nossa vida? Não termos medo de anunciar a verdade. Não termos medo de anunciar e denunciar, porque essa é a missão do profeta. Ele não só anuncia, mas também denuncia. É aquele que está ali diante da brecha para poder revelar a verdade que muitas e muitas vezes está sendo ofuscada, escondida pelas pessoas. E você? O que você tem feito com o seu batismo? Nós temos sido como João Batista, ou muitas e muitas vezes como Herodíades da vida, buscado esconder as verdades. Ou quando alguém diz algo contra nós, e às vezes até aquilo ali é uma certa verdade, a gente começa fulano fala isso, mas só quem sabe da minha vida sou eu. Ou você não pode julgar, só quem julga é Deus. Mas às vezes os outros falam coisas verdadeiras. E nós precisamos refletir. Nós precisamos permitir com que o outro também, muitas e muitas vezes, seja como uma porta-voz do próprio Deus, a gerar em nosso coração, sim, instrumentos, elementos de conversão. Que essa leitura traga essa reflexão ao nosso coração, né? E já aqui, a memória, né, do martírio de São João Batista, que nós possamos também entender que nós somos chamados a isso. Nesse mundo, a cada vez mais descrente. Muitas e muitas vezes somos chamados, sim, a sermos mártires. Mártires, mas jamais permitir que a nossa voz seja calada. Deus conta conosco. Deus conta com você. Espero que você tenha gostado desta reflexão, amado irmão, amada irmã. Que Deus te abençoe imensamente. E se você puder, compartilhe com outras pessoas, tá bom? Deus te abençoe. Até o nosso próximo vídeo aqui no canal.